que eu acho que vai ajudar muito a gente a entender um pouco a importância da contabilidade internacional e a focar naquilo que a gente precisa direcionar os nossos conhecimentos, as nossas aulas, para que tudo fique mais proveitoso, né? Ao final, a gente vai dividir a turma em grupos, tá? Eu comentei isso na aula passada, não sei se todo mundo já conseguiu dividir os grupos, mas eu preciso dos nomes hoje ainda até o final da aula, tá? Então, já meio que vocês se orientem aí, grupos de no máximo 4, eu diria entre 3 e 4, tá? Então, 3 ou 4 é um número que vai ficar adequado, e a partir da semana que vem já vamos ter trabalhos em grupo, né? E vai ser uma dinâmica que durante todas as aulas todos participem de alguma forma, seja apresentando, seja contribuindo com algum comentário ou alguma participação paralela, tá? É uma dinâmica que vai ser cada vez mais frequente, né, a interação, até porque nesse nível que nós estamos, oitavo semestre, sétimo semestre, contabilidade gerencial, é muito mais uma questão de a gente tratar de conceitos, de experiências e de formas de atuação do profissional do que propriamente de técnicas contábeis, né? As técnicas contábeis mudam muito pouco nessa altura. O que nós temos agora é basicamente uma aplicação para atender a uma determinada finalidade, tá? Então, enquanto eu vou passando, eu vou começar falando do artigo que eu deixei na semana passada. Eu vou fazer uma breve abordagem das principais aspectos. Depois eu tenho uns slides para a gente tratar hoje sobre esse processo todo que envolve a conversão, como que as contabilidades em cada país do mundo, ou os grandes grupos, né, estão tratando a contabilidade, e aí, ao final, a gente vai ter uma atividade para a semana que vem já. Por isso que eu preciso que vocês já me definam os grupos e passem no chat aí, na hora que tiver nos grupos formados já, porque a gente vai fazer uma dinâmica na semana que vem, tá bom? Então, pegando o artigo, eu vou mudar a tela aqui. Pegando o artigo ele é muito interessante porque ele fala a respeito de fraudes contábeis. Então, a contabilidade internacional, junto com uma série de processos que envolvem controladoria, governança corporativa, leis de responsabilidade fiscal, uma série de eventos, tem, no fundo, como grande objetivo inibir e responsabilizar atos de fraudes. Então, observem que eu venho comentando isso, eu comentei na semana passada, que o processo de transação econômico-financeira agora é global. Então, não é necessário que as pessoas estejam dentro da empresa, que investam para investir naquela empresa. Então, é cada vez mais comum pessoas investirem em empresa sem nem saber aonde fica a empresa. É comum pessoas destinarem seus recursos a terceiros, para terceiros investirem em empresas que eles nem conhecem. Então, imagina que você tem um recurso e você quer aplicar num fundo de investimento. Aí você não se sente capacitado para fazer aquela aplicação. Aí você vai e investe num fundo, e esse fundo tem profissionais que fazem investimentos em mercados, seja mercado de capital, mercado acionário, mercado de renda fixa, variável, qualquer um que seja. Então, olha como que tem uma distância cada vez maior entre o dono do dinheiro e a empresa investida. E mercado de capital, mercado de ação, é um negócio que está muito sob a ótica das autoridades para evitar fraude. Por quê?
Porque tem empresas que ganham mais dinheiro, olha só, eu acho que eu comentei isso na aula passada, com as oscilações das suas ações no mercado de capital do que propriamente com as suas operações. Isso é uma falha, isso é um processo que não deveria ocorrer. Em tese, a oscilação do preço da ação no mercado de capital deveria refletir a expectativa futura de retorno daquela atividade. Então, por exemplo, em tempo do coronavírus, em que as pessoas estão buscando, existem vários grandes grupos atrás de uma vacina. Tem empresas que nem têm propriamente um estudo avançado sobre o caso e já está divulgando que pode desenvolver a vacina. Por quê? Porque virou um mercado milionário, né? Então, a gente acaba ficando um pouco perdido em relação a todo esse cenário. E tem empresas aí, eu não lembro o nome, mas tem uma empresa, acho que é francesa, se não me engano, que divulgou que iria desenvolver a vacina sem nem estar com os estudos, sem ter nada. Né? E quando ela divulgou, as ações dela sofreram uma variação muito grande. Então, vira e mexe, isso acaba sendo prática. Então, a fraudes contábeis, ela é uma falha do processo de informações que a contabilidade ela deve produzir. E se é uma falha, isso corrói o principal ativo de uma empresa de contabilidade ou de um profissional de contabilidade, que é a credibilidade. Então, você começa a desconfiar da contabilidade e você começa a buscar outras fontes de informação para validar aquele número. A auditoria trabalha muito dessa forma, né? Ela faz os seus testes por amostragem. Então, ela faz uma amostra pequena, se não tiver nenhuma evidência, ela se dá por satisfeita e passa para outra etapa. Se aquela amostra pequena der algum indício, ela começa a ficar desconfiada, ela começa a ficar insegura em relação ao controle interno e aí começa a aumentar a amostra. Na contabilidade é a mesma coisa. Então, qual que foi o objetivo desse artigo? Então, eu vou ler o resumo, porque o resumo ele é um recorte de todos os pontos importantes do trabalho, desde a sua premissa até a sua conclusão. Então, ele diz o seguinte, que os escândalos contábeis ocorridos nos Estados Unidos e em alguns países da Europa entre 2002 e 2005 trouxeram à tona problemas quanto à qualidade da informação contábil, olha só, divulgadas por empresas americanas e europeias. As práticas utilizadas em algumas dessas fraudes são corretas em relação à teoria contábil. No entanto, sua utilização com o objetivo de alterar as informações contábeis divulgadas aos seus usuários é condenável. Olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo que entre 2002 e 2005, empresas situadas, né, nos Estados Unidos e na Europa apresentaram problemas quanto à qualidade das informações contábeis divulgadas por essas empresas. Né? E olha que interessante esse parágrafo. As práticas utilizadas em algumas dessas fraudes são corretas em relação à teoria contábil. Ou seja, a teoria contábil está sendo aplicada corretamente. Porém, de uma forma enviesada, de uma forma distorcida para produzir algum efeito que se espera. Ou seja, você pega a norma, pega as práticas mais geralmente aceitas, né? E você distorce a sua aplicação para conseguir algum resultado previsto. E aí isso recebeu o nome, acho que o artigo fala em algum momento, de contabilidade criativa. Né? O que é a contabilidade criativa? Nada mais é do que você manipular as normas contábeis para transparecer algo que a sua empresa não é. Não sei se vocês lembram, em 2015, no Brasil, o termo ficou muito em voga,
2015, 2014, melhor dizendo, quando houve aquele... no setor elétrico, houve uma divulgação, a presidente na época era a presidente Dilma, e ela divulgou, era ano eleitoral, divulgou um pacote muito, vamos dizer assim, muito impactante em relação à tarifa de energia elétrica. Então, naquele momento, está travando aí? Eu vi uma mensagem da Natália aqui, está travando de todo mundo ou é só o dela? Me dá um feedback, por favor, aí, pessoal. Então, enquanto isso, eu vou continuando. Então, lá em 2014, 2015, por conta disso, houveram reduções de alguns encargos setoriais que acabaram resultando numa queda muito grande no preço da energia elétrica. Mas aquilo só foi um processo de você diferir a cobrança. E aí depois, porque na verdade, encargos tarifários são encargos, né? Vamos chamar assim, são quase como tributos cobrados na conta da energia elétrica. Então, para o Estado, então ele cobra e depois a concessionária arrecada e repassa. Naquele momento foi feito um processo onde aquilo foi diferido e, no final das contas, a redução ela acabou, alguns meses depois, se tornando um problema quase que de insolvência das concessionárias, que não tiveram condições de absorver aquela mudança, porque a questão dos preços estão interligados a tudo isso. E, no final das contas, foi feito socorro, foi feito ajuste, que isso aí resultou em aumento de imposto. Então, tudo isso é chamado de contabilidade criativa, né? Também em relação, na época, os empréstimos bancários, fazia empréstimo bancário dos órgãos públicos, Caixa Econômica e Banco do Brasil, para poder não estourar o orçamento da União na época. Então, tudo isso são formas que você tem de, usando da lei, fraudar as boas práticas e a informação. Porque pouco importa o nome ou a aparência que você dá para a coisa. O que importa é, na prática, se aquilo se caracteriza em algo legal ou algo ilegal. Então, está dizendo isso, que essa tentativa de fraudar a partir de teorias contábeis válidas foi muito impactante nas empresas da Europa e dos Estados Unidos entre 2002 e 2005. E aí ele continua lá. Ele fala: o objetivo deste artigo é realizar uma análise em algumas fraudes corporativas ocorridas no mundo entre 2002 a 2005, enumerar as providências tomadas pelos órgãos competentes nos Estados Unidos para evitar a ocorrência de novas fraudes. Para alcançar o objetivo do trabalho, foi realizada uma pesquisa exploratória. Constatou-se com a pesquisa que, em função das fraudes ocorridas, os órgãos reguladores da contabilidade nos Estados Unidos e alguns países europeus, em alguns países europeus, os órgãos competentes se apressaram em criar novos dispositivos, evitando a ocorrência de novas fraudes. Então, está aí. Está bem definido qual que é o contexto que levou ele a chegar nesse problema. Então, os autores do artigo viram que em 2002 e 2005 houveram escândalos contábeis na Europa. Isso é um contexto. Esse contexto leva a um problema, né? Qual que é o problema? O problema é que isso resultou em perda de qualidade das informações contábeis e, consequentemente, nos balanços das empresas, né? E aí, qual que foi o objetivo? Verificar quais que foram as fraudes e relacionar com quais providências foram tomadas pelos órgãos. E aí, no final, ele chegou à conclusão. Então, ficou bem claro, bem delimitado qual que é o foco desse trabalho. E aí ele começa, eu não vou ler o artigo inteiro, tá? Eu vou falar alguns trechos, mas ele começa aqui
fazendo uma introdução. O que é a introdução? É o cenário. Então, geralmente, a introdução, a gente fala o seguinte: você começa contando a história a nível macro, geralmente falando a nível de mundo, a nível de país, ou a nível de continente, de acordo com o tema, e aí você vem delimitando até chegar numa coisa específica, numa coisa pontual, que é o objeto que você quer tratar. Então, ele vem falando a respeito de fraudes corporativas ocorridas em todos os continentes, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, e aí ele chega aqui com o objetivo, que é o que já está lá no resumo. O objetivo deste artigo é realizar uma análise em transações que caracterizam a contabilidade criativa, aqui o termo que eu tinha me referido. Esse termo ficou muito famoso na Europa nesse período, e aqui no Brasil, se vocês pegarem manchetes de jornais de 2014, 2015, era muito comum esse termo. Então, contabilidade criativa é você nada mais do que você simular, manipular, fraudar ou dar uma aparência distinta daquilo que realmente é. Então, com certeza não é a finalidade da contabilidade. Então, ele falou que essas análises, essas transações caracterizaram a contabilidade criativa ocorrida entre 2002 e 2005, as providências e pelos órgãos, né, para evitar novas fraudes. E aí ele passa a descrever a metodologia. O que é a metodologia? É o como, né? É o método. Então, já sei qual que é o contexto, já sei qual é o meu objetivo, agora eu preciso analisar isso. E eu preciso de um método. Então, o método é a forma, é o como. Né? Então, aqui ele vem descrevendo a metodologia, ele vai contextualizar o que é contabilidade criativa e quais que são, o que é definido como fraude contábil. Então, eu vou ler só um dos conceitos aqui de contabilidade criativa, só para a gente se situar. Vamos pegar esse aqui, do Michael Jameson. A contabilidade criativa é essencialmente um processo de uso das normas contábeis que consiste em dar voltas às legislações para buscar uma escapatória baseada em flexibilidade e nas omissões existentes dentro delas, para fazer com que as demonstrações contábeis pareçam algo diferente do que estava estabelecida em ditas normas. Pega aqui do Kamal Nasser. Contabilidade criativa é o resultado da transformação das cifras contábeis e aquilo que realmente são para aquilo que aqueles que a elaboram desejam que sejam, aproveitando-se das facilidades que as normas existentes proporcionam ou mesmo ignorando. Então, nada mais é do que uma simulação. Você quer que, se aproveitando das normas, se aproveitando dos instrumentos legais que existem, você faz com que algo pareça diferente daquilo que ele realmente é. É óbvio que esse não é o papel da contabilidade e é óbvio que isso induz muitas pessoas ao erro. Então, esse é um dos grandes problemas que a contabilidade se depara hoje no âmbito internacional, e isso é óbvio, é tratado como fraude. E é difícil pegar porque isso está maquiado ou está encoberto com uma aparente conformidade com as normas. Você observa aí que nós estamos falando de práticas de simulação com base em normas que já existem. Então, é muito complicado a gente, muitas vezes, conseguir entender isso, enxergar isso na sua plenitude, né? E aí ele vem com alguns eventos que geram essa possibilidade, porque o que acontece? A contabilidade ela envolve julgamento. E julgamento é uma coisa muito subjetiva. Você pode julgar de acordo com uma visão que você enxerga de algo e
é muito pouco provável que no futuro aquilo seja exatamente aquilo que você previu, né? É muito pouco provável, por isso é uma estimativa. Mas a estimativa precisa ser baseada nas informações que é chamada as melhores informações disponíveis naquele momento. Então, é interessante que as estimativas se baseiem em premissas verdadeiras, em boas premissas e boas práticas. E aí, o que ele coloca lá? Ó, quando uma pessoa tem a motivação de influir nos resultados contábeis, ele vai lá na política contábil, lembra que a gente fala muito de políticas contábeis. O que são políticas contábeis? São os critérios de mensuração. Lembra lá que nas normas contábeis nós temos o reconhecimento inicial, a mensuração e a evidenciação. Então, políticas contábeis são os critérios que a empresa usa para mensurar determinados itens das suas demonstrações. Por exemplo, o critério de depreciação dos meus ativos. Ele precisa estar declarado nas minhas políticas contábeis, porque é uma forma de mensurar a desvalorização do meu ativo. Critério de controle do meu estoque, se é pelo PEP, se é pelo EPS, se é pela média ponderada móvel. Também é um critério que eu tenho de mensurar os meus ativos. E aí, esses critérios, eles vão de acordo com toda a política que a empresa enxerga. Então, olha só que interessante. Essas políticas em relação à motivação de influir no resultado da empresa, ela pode ser agressiva, por exemplo, quando a empresa quer incrementar ou estabilizar o valor patrimonial no mercado de capitais. Então, imagina que eu tenho uma empresa que atua no mercado de capital e eu quero fazer com que o preço no mercado de capital da minha empresa seja valorizado, que as minhas ações subam. E o meu resultado, o meu lucro apurado é um fator determinante diretamente nesse conceito. Então, eu posso usar as políticas contábeis para melhorar o meu resultado. Se todo mundo que trabalha com contabilidade, com auditoria ou com o mercado capital sabe que tem um limite de manipulação de resultado, né? Com base naquela margem de julgamento que a própria legislação permite, porque é um julgamento. Desde que aquele julgamento seja com base em verdadeiras premissas e com base em uma coisa, um critério estabelecido já ao longo do tempo, ok, que não pode todo ano mudar de acordo com o meu critério, né? Mudar de acordo com com o meu interesse. Não, mas se é um critério estabelecido, todo ano eu uso aquele critério, ok, faz parte, é critério. Então, quando eu uso isso, quais que são as consequências? Avaliação positiva da gestão dos dirigentes, melhora, defesa contra aquisições hostis, né? Aquisições no sentido de prejudicar a empresa, melhora a posição negociadora dos contratos, incrementa a remuneração dos dirigentes e acaba gerando um maior prestígio profissional para os gestores, para os profissionais que estão à frente da empresa, porque isso acaba como um jogador de futebol ou um outro esportista qualquer. Se você consegue bons resultados, você acaba sendo valorizado e outras empresas acabam por desejarem esses profissionais. Então, essas seriam as motivações e as consequências caso alguém queira interferir no resultado de forma positiva. E se eu quiser ter uma postura mais conservadora, ou seja, uma postura no sentido de evitar grandes influências no resultado da empresa, influências a partir dessas estimativas. Então, normalmente diminui as receitas ou aumenta as despesas como forma de reduzir esse lucro e sinalizar o que acaba sinalizando uma pior situação para a empresa.
Então, só apresenta uma situação crítica para a empresa, às vezes ele quer tirar proveito em relação ao pagamento de impostos, às vezes ele quer evitar aumentos salariais, às vezes ele quer ocultar a sua real situação frente aos competidores, e isso também, às vezes, permite reescalonar dívidas de longo prazo. Observe que os dois, eles estão no limite da legalidade, porque eu estou entre uma política agressiva e conservadora, tudo, lembre que eu estou falando de estimativa, não são aqueles eventos que são líquidos e certos, falando de coisas que envolvem julgamento, e aí eu posso ter um julgamento mais agressivo ou um julgamento mais conservador. E a maquiadora? Bom, a maquiadora, aí sim, já é uma coisa que tenta dar aparência de algo que não é aquilo que se evidencia ou o que se dá a conhecer. Então, estabiliza as receitas e os lucros para aumentar um menor perfil de risco aos mercados. Então, isso passa uma avaliação positiva da gestão dos dirigentes, estabiliza a remuneração dos gerentes, maior prestígio profissional e impressiona os investidores de capital. Então, olha que aqui já sai de uma questão de legalidade, já é uma simulação, já é uma fraude, e tem como objetivo passar ao mercado capital uma empresa com baixo risco. Porque olha que interessante, nem sempre as empresas que apresentam melhores resultados são as mais avaliadas, as melhores avaliadas no mercado capital. O que o mercado capital muitas vezes busca são empresas com uma melhor relação risco-retorno. Então, se eu tenho uma empresa que tem um menor perfil de risco, e risco, ela é medida, o risco de uma empresa é medido a partir de vários indicadores. Um deles é a oscilação. Uma empresa que tem lucro no ano, prejuízo no outro, lucro no ano, prejuízo no outro. Isso é uma oscilação que indica que é uma empresa de alto risco, né? Ao passo que uma empresa que tem lucros contínuos, ainda que com baixo crescimento, mas de uma forma sustentável, é uma empresa que, aos olhos dos avaliadores, dos investidores, representa menor risco. Então, observe que aqui a ideia principal não é dar simplesmente lucro, é estabilizar receitas e lucros, ou seja, mostrar uma empresa com baixa oscilação e um resultado de lucro crescente e estável, porque isso reduz risco, se reduz risco, melhora a percepção do investidor e atrai pessoas, porque vão avaliar o perfil do investimento. Se esse investimento, em função dessa estabilidade, tem menor risco e tem um bom retorno, é óbvio que é o melhor investimento, todo mundo vai indicar. O que os investidores querem é uma melhor relação risco-retorno. Então, olhem que isso aqui é uma simulação muito sutil e que muitas vezes eu posso entender que isso aqui é uma política contábil mais agressiva ou é uma estimativa baseada na legislação. Então, é complexo, né? Envolve uma série de conhecimentos de mercados, de estimativas, de CPCs, né? Tudo isso para você conseguir identificar se nós estamos falando de alguém cujas políticas contábeis são agressivas, conservadoras, ou se estamos diante de uma situação de fraude a partir da maquiagem ou, como o artigo diz lá, da contabilidade criativa. Então, ele usou esses motivos, tanto aqui, influir no resultado contábil, necessidades contratuais, interesses políticos e sociais, e assim ele definiu esses 3 tópicos para poder fazer a sua análise. E aí, ele, num segundo momento, ele viu que a contabilidade criativa pode objetivar 3 resultados, 3 objetivos a serem alcançados. Primeiro, é melhorar a imagem da empresa. Segundo, é estabilizar a imagem da empresa. E quando fala de estabilizar, você lembra daquela questão de menor oscilação, menor risco, melhor avaliação do mercado. Ou
debilitar a imagem da empresa quando você quer passar uma situação ruim para questões de negociação da dívida ou alguma coisa do tipo, tá? Então, a partir desses, então ele mapeou aqui o que pode motivar as empresas a buscarem algum tipo de uso de contabilidade criativa, tá? Então, aqui ele demonstra quais que são os efeitos causados nas demonstrações contábeis pelo uso, né, das práticas da contabilidade criativa. Vocês observem que todos eles vai acabar desembocando na variação do valor da empresa. E aí isso pode ser para mais, se eu quiser melhorar a imagem da empresa, para menos, se eu quiser piorar a imagem da empresa, ou numa falsa simulação de estabilidade. Então, observe só como que essa questão da estabilidade é delicada. Falar, não, o cara manipulou não porque ele quer aumentar o lucro, não, ele quer passar uma percepção de estabilidade. Então, às vezes, naquele ano teve um lucro ou um prejuízo atípico, isso pode gerar uma percepção do mercado de instabilidade. Então, ele vai lá e faz essa tentativa de interferir no resultado, buscando essa estabilidade. Então, fraude não significa só aumentar lucro ou diminuir lucro. Às vezes, manter também algo que seja diferente daquilo que realmente a empresa apresenta. Então, a partir daqui, ele começa a descrever as características dos escândalos financeiros. É que eu acho bacana, porque uma boa parte das nossas aulas, dessa disciplina, a gente vai focar em escândalos financeiros, ferramentas contábeis para impedir isso e as consequências desse processo. Então, aqui ele traz alguns escândalos financeiros que tiveram impactos bilionários. Então, um caso muito conhecido é o caso da Enron, que é uma empresa do setor energético, né, que naquela época envolveu, inclusive, empresas de auditorias, grandes empresas. Então, o que aconteceu na Enron lá nos anos de 97 a 2000, né, que foi feito o ajuste? Desvio das dívidas para associadas e superestimação dos seus lucros. Então, com participação em pequenas empresas que não constavam no balanço, a Enron escondeu bilhões em dívidas. No último balanço publicado, a empresa superestimou os lucros em quase 600 milhões de dólares e fez desaparecer dívidas de quase 650 milhões de dólares. A manipulação não parou por aí, pois além de esconder os passivos, a Enron também vendeu bens a essas empresas por preços supervalorizados, a fim de criar falsas receitas. Então, a empresa foi forçada a reajustar o seu valor de resultados entre 97 e 2000, diminuindo o seu patrimônio em 1,25 bilhões de dólares. Olha só como que é representativo. Então, o que tinha naquela época? A Enron tinha pequenas empresas, e essas pequenas empresas, segundo consta aqui, não eram consideradas na consolidação do balanço, né? Então, os grupos econômicos consolidam os balanços, então não importa se a dívida está na empresa A, está na empresa B ou está na empresa C. Na hora de consolidar, ele vai aparecer no balanço consolidado. Então, imagina que eu tenho a empresa A empresa B e a empresa C. O que vai ser o consolidado? Vai ser basicamente a soma dessas três, tirando aquelas exclusões. Então, mas o que a Enron fez? Ela transferiu para empresas que não faziam parte da consolidação, porque as regras contábeis, aqui no Brasil é o CPC 36, das demonstrações contábeis consolidadas, podem permitir que empresas, quando você não tem o controle, você não tem uma relevância, você não tem uma participação mais influente, que você não precise consolidar. Então, foi mais ou menos isso que foi feito. E aí a Enron transferiu dívidas bilionárias
para essas empresas pequenas. Eram dívidas dela, ela fez alguma simulação de operação e essas dívidas foram parar no balanço dessas pequenas empresas, que não refletiam no seu consolidado e que também não era auditado, porque eram pequenas empresas e acabava que não chamaram a atenção. E só no último balanço que ela publicou, ela reduziu suas dívidas em quase 650 bilhões de dólares, o que acabou superestimando seus lucros em quase 600 milhões, né? Eu falei bilhões, 600 milhões de dólares. E aí o lucro foi monstruoso. Na época, vários diretores, vários acionistas foram remunerados com bônus generosos, né, a partir desse resultado, e começou-se a perceber que aquilo era algo superficial e, com o tempo, a empresa não tinha caixa, não tinha capacidade financeira para operar nem para manter aquele resultado. E aí, quando foi se buscar, tinha um enorme esquema de corrupção que envolvia auditorias, envolvia empresas, envolvia diretoria, envolvia uma série de outros players nesse processo. E daí, eu lembro que na época isso gerou uma discussão muito grande sobre as responsabilizações dos diretores. E naquele momento, muitos dos diretores falaram, não, isso é uma fraude contábil, eu não entendo contabilidade. Mais ou menos foi essa a argumentação que muitos usaram. E, realmente, naquele momento, a lei não cobrava a responsabilização dos profissionais, dos gestores, dos diretores, dos presidentes dos grupos, em relação a questões contábeis. Aí veio a lei de Sarbanes-Oxley, que a gente vai comentar isso durante esse semestre ainda, que foi uma lei que surgiu nessa época e passou a responsabilizar os administradores. Isso veio para o Brasil também, tanto é que se você olhar hoje balanços de grupos grandes, que são capital aberto, está lá a assinatura não só do contador, como dos diretores, dos membros de conselhos e de todo mundo. Então, todo mundo é solidariamente responsável pela informação contábil. Isso nasceu a partir desse escândalo. Então, observem que a prática de ilícitos é algo comum à história da humanidade, né? Desde que o homem é homem, desde os primórdios, há o ilícito, e o que tem sendo feito é tentativa de evitar que isso ocorra. Muitas vezes é complicado você antecipar uma previsão, né, para evitar um evento como esse. Mas, depois que ocorre, talvez a experiência sirva para evitar a reincidência. É mais ou menos isso que as normas de governança vêm tentando fazer. Então, depois desses eventos, as empresas, os grandes grupos, foram obrigados a criar comitê de auditoria, conselhos de administração, conselho fiscal, conselhos de vários assuntos estratégicos. Por quê? Mandatos para diretores, o administrador dos grandes grupos já não estão mais nas operações, ele passa a ser um membro do conselho, o membro do conselho tem função restrita de execução de ações. Então, tudo isso foi para tentar, porque começaram a ver que o poder muito centralizado nas mãos de alguns administradores, alguns diretores, propiciaram certas práticas ilegais, né? Se o cara estivesse trabalhando com o dinheiro dele e resolvendo, e influenciando somente o seu próprio patrimônio, alguém poderia falar, não, a vida dele ele que se vira. Mas aí, dinheiro não era dele, operações eram de várias... Tem muita gente com recursos confiando nessas informações e, no final, essas informações são fraudadas. Então, é crime, não tenha dúvida em relação a isso, e isso precisa ser coibido, né? Então, todos esses escândalos foram escândalos bastante impactantes, né? Geraram
reflexos grandiosos, seja do ponto de vista de trazer prejuízos para terceiros, seja do ponto de vista de criar uma restrição ao mercado financeiro. Porque, de novo, alguns conceitos eu vou repetir porque isso é importante. O mercado financeiro é baseado em credibilidade. Então, se há qualquer indício ou qualquer desconfiança de que o mercado ou que o processo não é seguro, as pessoas fogem, as pessoas saem, as pessoas não vão investir naquilo, porque o risco acaba não compensando o possível retorno. Então, quando você tem uma atividade com muitas fraudes, com baixo controle, com baixo nível de governança, né, você acaba sendo avaliado como um investimento de alto risco. E se o investimento é de alto risco, você só vai ter atratividade se o seu retorno for proporcional ao risco. E isso encarece o negócio, né? E aí, muitas vezes, o negócio é inviável, tá? Então, tá aqui, são esses escândalos que ele que o artigo trabalhou, todos eles têm a ver com manipulação de dados, com simulação, com fraude, com o que ficou conhecido como contabilidade criativa. Aí está aqui a lei de Sarbanes-Oxley, que foi a resposta americana para os escândalos financeiros. Eu não vou deter muito nele, porque esse é um tema que a gente vai mergulhar nele ao longo do curso. É uma lei que mudou e criou uma série de responsabilidades para os profissionais, inclusive para o contador, que passou a ter implicações, inclusive criminal, para as suas ações. Então, hoje, o papel do contador é muito mais regulado, muito mais fiscalizado e muito mais cobrado, né? Então, a lei de Sarbanes-Oxley teve esse objetivo. E aí eu vou chegar nas considerações finais, só para a gente chegar à conclusão que ele apresentou no trabalho. A contabilidade, enquanto sistema de informação, tem como objetivo apresentar aos seus usuários informações relevantes e confiáveis sobre os resultados das entidades, bem como sua situação patrimonial. Então, está claro que esse é o papel da contabilidade. É um sistema de informação. Então, de novo, o papel da contabilidade nesse novo contexto, nesse novo cenário, é informar, é produzir informações úteis para os usuários, né? E essas informações são úteis quando? Quando elas são relevantes e quando elas são confiáveis a respeito da situação patrimonial da empresa. Aí ele continua. Nos últimos anos, alguns escândalos financeiros suscitaram dúvidas sobre a capacidade da contabilidade em cumprir sua missão. No entanto, ao se analisar as características dos escândalos ocorridos nos Estados Unidos e na Europa, infere-se que o problema não está na teoria contábil. Então, está dizendo o seguinte, esses escândalos que ocorreram afetaram a credibilidade da contabilidade. E o profissional contábil, ou os órgãos de controle contábeis, precisam repensar como evitar isso no futuro. E aí ele diz que, analisando esses escândalos, chegou-se à conclusão de que o problema não estava na teoria contábil. Olha só. A contabilidade oferece, é verdade, formas alternativas de se evidenciar alguns fatos contábeis, que são os julgamentos, né? Lembra, por exemplo, lá do CPC 25,
eu tenho os meus passivos contingentes. Eu posso avaliar entre provável, entre possível e entre remoto. É difícil alguém que está fora da empresa, a não ser que seja um caso muito gritante, né, ir no detalhe e confrontar aquele julgamento, porque é julgamento, por mais que você tenha critérios, por mais que você tenha uma série de fatores verificáveis, o julgamento ele é uma coisa meio que personalizada, né? É uma coisa de fora o íntimo. Então, se alguém tiver mal intencionado, é óbvio que ele vai usar aquele julgamento para direcionar o resultado. Imagina que eu quero melhorar o estado da minha empresa e eu tenho uma ação onde eu acho que eu vou perder. O correto seria eu colocar como provável. E nós vimos lá que no CPC 25, que é provável, eu provisiono. Se eu provisiono, eu aumento a despesa, consequentemente, eu reduzo o resultado. Mas aí eu quero melhorar meu resultado. E eu não quero reconhecer essa obrigação, porque vai acabar piorando o meu resultado. Eu vou lá e julgo ela como remota. E aí, dificilmente, se eu tiver bons argumentos, eu conseguir fundamentar, vai passar e vai ficar como remoto. Aí, no próximo ano, eu vou lá e já não tenho mais a intenção de melhorar o resultado, eu quero, de repente, piorar, ou eu quero estabilizar, eu julgo ela como provável. Aí vem o auditor e fala, mas aqui era remoto, não teve nenhum fato novo, agora é provável, o que está acontecendo? Então, você começa a identificar alguns indícios de que aquilo não é adequado. Mas, observe, o problema não está na norma contábil, o problema está no uso dela, né? Porque ela está sendo mal versada, né? Porque, em última instância, se a gente não tiver o uso correto dos instrumentos de governança, de gestão, a gente vai ter sempre que estar policiando as pessoas. Né? Por isso o profissional contábil ele vive dessa credibilidade. Porque ou ele tem credibilidade, ou ele busca incessantemente a melhor informação e a correta aplicação da legislação, ou vai ter sempre alguém tendo que fiscalizar, e aí ele perde o sentido até mesmo de existir enquanto profissional. Então, no entanto, cabe ao profissional contábil a escolha entre uma e outra forma de contabilizar e evitar os fatos ocorridos. Nota-se, através do estudo realizado, que na Europa, e principalmente nos Estados Unidos, os órgãos reguladores da contabilidade não exerciam muito rigor quanto à garantia de que as demonstrações contábeis pelas entidades sediadas nesses países fossem um retrato fiel dos resultados e da situação patrimonial das companhias. Com os escândalos ocorridos, foi necessário que se tomassem medidas rápidas e eficazes a fim de garantir que as práticas contábeis utilizadas pelas empresas envolvidas nos escândalos voltassem a se repetir. Então, o escândalo ele deteriora muito rapidamente as relações de confiança. De novo, eu volto naquela questão. O mercado sobrevive a partir de crédito. Se eu acho que ele não merece meu crédito, não merece minha confiança, eu vou tentar minimizar a minha perda. E muitas vezes eu saio da operação, saio do mercado, e essa fuga de capital ela é muito danosa para os mercados, as empresas. Hoje as empresas dependem muito, sobretudo as grandes empresas, desse capital, vamos chamar de especulativo, que é aquele cara que está ali só para investir, só para ter um ganho de investimento. Né? Se esse cara sentir que aquele lugar não é confiável, que o risco ali está fora do que ele está disposto a correr, ele tira o dinheiro. E se essas pessoas tirarem o dinheiro, vai faltar investimento na operação da empresa, às vezes para manutenção da sua atividade, e muitas não sobrevivem sem esse recurso. Então, para que esse cenário, para que esse mercado funcione e que esse recurso não falte para as operações, né, porque essas empresas estão alavancadas em muitos casos. O que é alavancada? Operando com um giro financeiro muito além da sua capacidade. Ela não tem capacidade, na maioria dos casos, de bancar aquilo. Então, ela precisa do recurso, e esse recurso só vem se o sistema for confiável. E todo esse processo
Olha só como que a contabilidade é relevante. Todo esse processo de garantir, não, aquele ditado em relação à mulher de César, não sei se é o imperador romano César, não basta que a mulher de César seja uma mulher séria, ela tem que parecer ser séria, né? Então, não basta que a contabilidade, que o profissional contábil, que o processo seja correto, ele tem que parecer correto, né? Então, tem todo esse processo de garantir que, além de que o processo seja seguro, que as pessoas enxerguem que aquele processo é seguro. Aí ela reduz a sua percepção de risco. Se ela reduz a sua percepção de risco, ela aceita ganhar menos para poder investir naquele mercado. É mais ou menos assim que funciona. Alterou o risco, uma fraude, em qualquer que seja, às vezes não tem diretamente a ver. Pega, por exemplo, no mercado de ações. Estourou a barragem da Vale do Rio Doce. E aí, de repente, as ações de todas as outras empresas do segmento oscilam. Por quê? Apesar de que não foi todas as empresas que foram envolvidas ou afetadas por aquele evento, o segmento, as operações de todas acabam sendo botadas em xeque ou questionadas ou gerando dúvida, e dúvida no mercado acionário, dúvida, e quando eu falo mercado acionário, é capital, é recurso para essas empresas funcionarem. Dúvida significa risco, risco significa fuga de capital. Faltou capital, faltou dinheiro para operar, faltou dinheiro para operar. Muitas empresas, eu diria que a maioria, não tem caixa suficiente para bancar aquele nível de operação, e aí o efeito é cascata, tá? Então, ele conclui dizendo que assim é possível inferir que, em alguns aspectos, os órgãos reguladores da contabilidade e dos mercados e do mercado de valores mobiliários têm se mostrado mais preocupados em garantir a qualidade da informação contábil fornecida para seus usuários. Então, foi isso que o Joacilmo está tentando aceitar. Para mim não está aparecendo ela aqui não, Reis, agora que eu vi essa mensagem aqui. Bom, então foi isso. Se alguém puder mandar o link para ela, de repente esse daqui, aí ela consegue entrar. Aí ela aí, falando. O Joacilma está conseguindo entrar, né? Então, é isso, pessoal. Em relação ao artigo, eu não sei se alguém tem alguma observação, algum comentário a fazer. Qual que é o objetivo de eu perder tanto tempo em relação a esse artigo? Primeiro, o tema é relevante e tem tudo a ver com a disciplina, né? Então, a contabilidade internacional, ela está sendo transformada, sendo adequada, e isso está sendo sentido no Brasil por conta de todos esses eventos que vêm ocorrendo. A contabilidade não é uma profissão descolada do mundo, né, onde ela anda à parte das mudanças que ocorrem. Ao contrário, todas as mudanças que ocorreram na profissão da contabilidade, elas foram geradas nas mudanças das transações comerciais e humanas que ocorreram ao longo dos anos. Então, quando você traça um histórico da evolução da contabilidade com um histórico da evolução das relações comerciais, industriais e mercados de capitais, você vai ver que a contabilidade está sendo sempre vindo na tentativa de atender essa demanda. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma observação, algum comentário sobre isso, algo que gostaria de falar? Senão eu vou passar para a próxima parte da aula. Tudo bem? Ninguém quer falar nada? Alguém queria... Bom, o que eu pensei, o que eu tenho para a gente tratar daqui para agora? Eu vou precisar... Deixa eu só tomar um pouco d'água, porque eu falei um bom tempo. Eu vou precisar dos grupos, tá? Então, nós estamos com 31 alunos aqui. Quem tiver já o grupo definido, põe no chat para mim, por favor,
o nome dos 4 componentes de cada grupo. Porque aí eu vou, aqui para a gente vai direcionar, a gente já vai ter uma atividade para esses grupos na semana que vem, tá? Alguém já tem os grupos aí montados? Bom, tem o primeiro aqui, auxiliadora Isabelle e Letícia Ferrares. Eu vou copiando e colando aqui para a minha tabela, que eu vou explicar isso logo em seguida, tá? Vamos colocando aí, por favor, pessoal. Quem não tem, a gente já vai saber quem já tem grupo, quem não tem ainda, né? E aí, quem não tem, já vai poder direcionar aqueles que restarem aí no trabalho. Opa, apareceu um monte agora aqui. Amanda, Raquel, Caroline, só um minutinho, tá? Vocês vão colocando, eu vou trazê-lo para a minha planilhinha aqui. E aí depois eu só edito ela. Ângela, Beatriz e Mônica. Alguém ficou sem aí? Quem está sem, coloca no chat aí, para a gente fazer o grupo daqueles que ficaram sem. Amanda, Jéssica, Caroline, tá bom. As três mosquiteiras aqui, né? Raíssa, Marciel e Alexandre. Ricardo, Wagner e Cleonice. Priscila, Stephanie e Juliana. Danilo está sem grupo. Tem alguém mais que está sem grupo aí que a gente pode inserir o Danilo? Falam aí, pessoal. Matheus, Rafael, esse aqui já tem 4. Matheus, Rafael, Letícia e Natália. Francisco, Jadiel, Wesley e Franciele. Ficou mais alguém sem grupo, pessoal? Ficou mais alguém sem grupo? Vocês, por favor, postem aí. Senão eu vou ver quem faltou e aí eu coloco você, tá, Danilo? Vamos lá, então. Luiz Eduardo no grupo da Amanda. Amanda Dias, Jéssica, Caroline e Luiz Eduardo, né? Ok. Ok. Então, eu estou com Ângela, voltando aqui. Auxiliador Isabelle e Letícia, Amanda, Caroline e Jéssica. E Luiz Eduardo agora. Ângela, Beatriz e Mônica. Daniele, Reice e Joacilma, Amanda, opa, esse aqui já tinha colocado, Raíssa, Marciel e Alexandre, Ricardo, Wagner e Cleonice, Priscila, Stephanie e Juliana, Matheus, Rafael, Letícia, Cardoso, Natália, Francisco, Gediel, Wesley e Franciele, e o Danilo, por enquanto, a gente vai ver quem que vai entrar no grupo mais. Priscila, Danilo no grupo da Priscila, pronto, deixa eu ver aqui. Priscila, Stephanie, Juliana e Danilo. Perfeito. Ficou mais alguém sem grupo, pessoal? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos. Tá bom. Não ficou ninguém sem grupo, né? Tá todo mundo já com os seus devidos grupos. Então, no primeiro momento, pessoal, a gente vai ter algumas aulas bastante teóricas, porque a gente vai precisar contar essa história, entrar em algumas leis. Essa lei da Sarbanes-Oxley é uma lei muito importante, mas é uma lei densa, então a gente vai precisar ler a lei. Lógico, está em inglês, mas a gente vai trazer ela em português, mas quem conseguir ler em inglês, quem tiver o domínio, eu sugiro que leia o original em inglês, porque é muito mais completo, né? Tem toda a essência original. Então, a gente vai passar por esse momento, e aí, nesses momentos, a gente vai, a minha ideia é dividir com vocês
essas pesquisas para vocês buscarem e trazerem essa apresentação, tá? Então, eu vou botar um slide que eu preparei para essa aula, onde a gente vai falar um pouco de como está esse processo de conversão internacional. A verdade é que nós temos são correntes de pensamentos de contabilidade, muitos deles influenciados pelo próprio sistema econômico, financeiro, político, cultural dos países, né? Então, a contabilidade ela não é dissociada desses valores dos países. Então, você tem um país que tem um regime de governo, você tem um modelo de economia mais fechado, mais centralizado, com menos liberdade individual, é óbvio que a contabilidade vai refletir esse modelo nas suas ações. Não tem como dissociar. Por outro lado, se eu tenho países que têm modelos mais livres, economias mais liberais, a contabilidade vai ser adotada de acordo com aquele modelo. Pensando isso, e você começa a pensar os diferentes modelos que existem nos países mundo afora, dá para a gente ter uma visão de qual grande é o desafio dessa padronização das normas contábeis. Porque o problema não é você ter uma norma padronizada. O problema é que todos os países aceitarem aquelas normas por conta de regulamentações, como eu falei, e de órgãos de controles diferentes. Então, a gente vai entrar um pouco nisso. Eu vou botar o slide na tela. Deixa eu ver se está aparecendo aí para vocês. Apareceu, né? Eu vou mudar de tela para mim aqui, porque aí eu preciso colocar em tela cheia, eu saio dessa plataforma aqui, eu perco a visão. Está aparecendo para vocês aí o slide? Dá um feedback, por favor, que aí eu vou... Tá assim, né? Obrigado, pessoal. Só, qualquer coisa, comenta aí, faz uma... Porque senão eu vou falando, tá? É um assunto que me empolga, então eu vou embora mesmo. Então, a contabilidade, ela é tida basicamente como uma ciência social aplicada, ou seja, ela é uma área que envolve as relações sociais, não puramente econômica, não puramente financeira, não puramente dos negócios privados, mas ela está em todo o contexto social. É só pegar no artigo que a gente leu há pouco, como que uma fraude contábil ela pode causar impactos imprevisíveis no mundo. Não sei se vocês lembram, mas lá nessas fraudes lá que envolveu a Enron, envolveu bancos, envolveu o Arthur Andersen, muitas pessoas perderam emprego. Não sei se vocês lembram, naquela época, nos Estados Unidos, pessoas dormindo em trailer porque perderam as suas hipotecas. Também foi um escândalo parecido naquela época, a respeito dos bancos, das hipotecas imobiliárias, da tal bolha financeira. Então, tudo isso reflete diretamente na vida das pessoas e, por fim, nas relações sociais, de como as sociedades se organizam. Então, a contabilidade ela está muito inserida nesse contexto. E eu gosto sempre de analisar essa ótica, porque nós temos, como profissionais, uma responsabilidade social muito grande, né? E, às vezes, eu percebo que há uma busca pelo profissional em querer valorização, em querer ser melhor remunerado, que é óbvio, né? Mais do que legítimo que nós tenhamos essa aspiração, mas muitas vezes a gente se coloca à margem da importância que a profissão tem, né? Eu diria que sem um sistema contábil robusto, todo esse processo de governança, de globalização, de aumento das relações comerciais, de empresas multinacionais, seria impossível, né? Seria impossível, porque os grupos precisam de informações confiáveis para assumirem acordos entre si. Então, a contabilidade ela tem esse papel, ela tem essa dimensão e ela precisa ser vista dessa forma. Então, ela
atua na linguagem dos negócios. E aí, de novo, eu volto a reforçar uma coisa que eu peguei muito no semestre passado, que é a questão dos conceitos, da definição dos termos. Por que que ler CPC, às vezes, é um negócio meio maçante, meio cansativo? Porque lá tem termos muito específicos, que não é comum, não são comuns às nossas leituras diárias, né? Mas precisam passar cada vez mais a ser. Por quê? Porque, de novo, o papel do profissional da contabilidade é informar, é transferir informações, produzir informações úteis. E como que você transfere essas informações? Através da linguagem. Então, usar palavras precisas, com o seu significado, para transcrever exatamente aquilo que quer ser dito, pode parecer uma coisa secundária, uma bobagem, mas é muito relevante. Porque entre quem escreve e quem lê, há uma diferença de percepção, de capacidade, de conhecimento do assunto, isso é inegável. Então, é preciso entender que o usuário da informação ele precisa capturar aquela linguagem para que ele absorva exatamente a informação que se quer transmitir. Isso é o papel do contador. Né? Então, escrever não só do ponto de vista ortográfico, vamos dizer assim, mas sobretudo do ponto de vista do significado das palavras. Escrever e transmitir aquilo, tanto verbal como escrito, né, da forma mais precisa, mais adequada, mais assertiva possível. E também é o nosso papel auxiliar as pessoas na avaliação de riscos e oportunidades. As pessoas confiam na contabilidade porque é ela que vai produzir informações capazes de permitir que elas avaliem essas situações. Então, como que se deu? Isso aqui é importante, pessoal. Eu gosto muito desse histórico, porque a gente consegue se encaixar na linha do tempo e entender melhor o que está acontecendo ao nosso redor. Então, quais que foram os propulsores da contabilidade internacional? O que fez com que esse processo de harmonização, de normas internacionais, tivesse início? Teve como início lá do pós-guerra, né, a reconstrução da Europa, países se formaram os blocos, a então Guerra Fria, né, os blocos econômicos, os países aliados dos Estados Unidos, que defendia um mercado mais livre, um mercado mais liberal, e os países aliados do regime socialista, que defendiam um Estado mais vamos dizer assim, um Estado mais forte. Então, enquanto um grupo defendia vamos dizer assim, a liberdade do indivíduo, o outro defendia o contrário, a menor liberdade do indivíduo e maior atuação estatal. São visões de mundo diferentes que são incompatíveis. Consegue entender? De um lado eu tenho alguém que fala, não, o indivíduo sobrepõe o Estado. Do outro lado, ele fala, não, o Estado sobrepõe o indivíduo. Em algum momento, essas duas visões de mundo não batem, e aí foram formados blocos econômicos, né? E esses blocos econômicos praticamente dividiram o mundo em dois, e esses blocos passaram a negociar entre si. Né? Em final dos anos 90, a antiga União Soviética era a grande líder do bloco socialista, né? Teve a perestroika, a glasnost, onde começou um processo de abertura comercial dos mercados. A própria China, que hoje é o grande modelo comunista do ponto de vista político no mundo, ela já abriu a sua economia. É só você analisar, né? Tem muitos estudos falando sobre isso, que esse crescimento sequencial que a China vem apresentando nos últimos anos tem muito a ver com abertura dos mercados. É óbvio que o Estado ainda interfere em tudo, mas ela começou a permitir maior ação da iniciativa privada. O Estado controla
É uma situação muito particular lá, o Estado controla tudo, mas permitiu que, do ponto de vista econômico, as empresas tivessem mais liberdade. Então, com essa, vamos dizer assim, derrocada dos blocos socialistas, do bloco socialista, a gente passou a ter uma visão de mundo. Lógico que as diferenças políticas, econômicas, sociais ainda são muito grandes, mas do ponto de vista dessa divisão ideológica em blocos já não tem mais tanto. Tanto é que os Estados Unidos hoje comercializa com a Rússia, com a China, está um pé de guerra, que é um outro assunto, é geopolítica, não é o objetivo daqui, mas ainda há essa comercialização, essas transações econômicas, de forma que essa divisão entre blocos já não é tão forte como era até então, após a Segunda Guerra Mundial. Então, com esses blocos, vamos dizer assim, com o fim dessa divisão em blocos, lógico, você tem não confundir esses blocos com organizações, tipo União Europeia, Mercosul, porque essas empresas ainda comercializam em si. Quando eu falo bloco, era aquela coisa que não havia negócio, né? Eram a tal da cortina de ferro, não sei se alguém de vocês lembra desse termo. O mundo foi dividido com uma cortina, né, de ferro, fazendo referência à dificuldade de transpor, né? Mas hoje não, hoje todos os países têm condições de negociar entre si, e aí surgiram as multinacionais. Então, se eu tenho muito negócio com a Europa, com os Estados Unidos, com o Japão, com o Oriente, com, sei lá, Emirados Árabes, e essas transações foram aproximando empresas de países diferentes, e aí surgiram as empresas multinacionais. E, como consequência, a internacionalização do mercado comercial, ou seja, as empresas agora não comercializam mais limitadas aos seus territórios, mas, sobretudo, sem limites, né? Ainda mais com a internet. Consequentemente, crédito e de capital. Então, as empresas nacionais hoje, com alguma organização, conseguem pegar crédito em países da Europa, nos Estados Unidos, em bancos internacionais com certa frequência, e mercado de capital nem se fala, né? Você consegue fazer investimento, comprar e vender ação em qualquer bolsa do mundo, fazer. Então, esse cenário, essa evolução, foi o que nos trouxe até aqui. Até então, nós tínhamos tratamentos diferenciados em transações semelhantes. O que é isso? Eu tinha no Brasil uma transação que era semelhante ao que tinha, por exemplo, na Alemanha. E aí eu tinha tratamento diferenciado. Aí o investidor que tinha investimento tanto aqui quanto lá, olhava e falava, vem cá, quem que está correto? É o contador do Brasil ou é o contador da Alemanha? E a resposta que a gente dava era os dois, porque o contador do Brasil está respondendo às normas em vigor no Brasil e o contador da Alemanha está respondendo às normas em vigor na Alemanha. Então, o problema não está no contador, está nas normas às quais ele está submetido. E aí, não tinha como fazer padronização nesse cenário. Então, diferentes idiomas e terminologias, né? Na hora de fazer a conversão para moeda também, imagina a dificuldade para que essas normas se convertessem. Prazos diferenciados, cada país tinha seu calendário, tinha suas formas, e os usuários, aparentemente, tinham focos distintos, né? Então, olha só como que um exemplo de como que era difícil você fazer negócio internacionalmente a partir de demonstrações contábeis em países diferentes. A compreensão de regras internacionais representava essa situação. Na Alemanha, a regra que eles tinham como visão lá é o seguinte: tudo é proibido, a menos que esteja explicitamente previsto em lei. Olha só, muito rigor, né? Tudo é proibido. E só vai ser permitido aquilo que está previsto em lei. Então, é muito rigor. Na Inglaterra, tudo é permitido, a menos que esteja explicitamente proibido em lei. Olha como que é a visão diferente. Então,
Na Alemanha, tudo é proibido, menos que a lei me deixe. Olha que coisa absurda. Na Inglaterra, tudo é permitido, menos que a lei me proíba. No Irã, tudo é proibido, mesmo que esteja permitido em lei. Então, lá não pode nada. Mesmo que a lei permite, não pode. Lógico que isso aí é um pouco satírico, né? Mas reflete muito do regime dos países. Na Itália, tudo é permitido, especialmente se é proibido. Então, o italiano gosta de fazer tudo, sobretudo se for proibido. Então, lógico que isso aqui é um pouco cômico, né? Mas é mais ou menos isso que se tinha. Países que proibiam muito, outros que não proibiam quase nada, outros, como o Irã, que é o exemplo aqui. O Irã é um regime fechado, onde tudo é proibido, tudo é proibido, desde questões mais essenciais a questões de opinião, de divulgação, de acesso à informação. E na Itália tem uma cultura de mais permissibilidade. Então, imagina que não é só questão, quando eu falo cultural, são a forma de viver, de relacionar entre as pessoas. Imagina você ter que adotar uma prática comum para países tão distintos culturalmente como esse. Então, esse é o desafio que a contabilidade internacional tem. E aí, a gente vai chegar em dois modelos legais, sistemas legais. Nós temos o sistema chamado Common Law, né? Como se fosse uma lei geral. Então, ela é uma lei sem detalhamentos de regras. O que é o Common Law? São leis gerais, é como se fosse leis genéricas, aonde cada cidadão, cada indivíduo tem a liberdade de definir como executar e como ir no detalhe, ou seja, é uma lei muito mais permissiva. Então, ela tem como visão o que não é proibido é permitido, mais ou menos como aquilo que a gente viu na Alemanha, na Inglaterra, perdão. Ela propicia a inovação no Financial Report, que é no relatório financeiro, nas publicações que são feitas pelas empresas. As empresas têm aquela questão de você julgar, de você definir, de você criar critérios, você não tem uma demonstração padronizada. Então, as empresas estão sempre inovando, estão buscando melhorar a informação, melhorar a forma de reportar, melhorar a forma... Porque isso faz um diferencial competitivo e permite com que elas sejam melhor avaliadas pelos usuários. Ela possibilita o gerenciamento de resultados ou a flexibilidade, né, que é a contabilidade criativa. É óbvio, se você dá ao usuário muita liberdade, muita capacidade de decidir, as pessoas que têm má intenção têm mais facilidade em se fazer o ilícito, né? Porém, né, como o mercado ele é altamente, vamos dizer assim, a informação ela é um mercado aberto, você tem muita facilidade da informação, todo mundo tem acesso aos checks and balances, né, que são os mecanismos de checagem e controle. Dificilmente alguém mal intencionado no mercado tão livre sobrevive muito tempo, né? Em algum momento isso vem à tona e aí o próprio mercado afasta os players que não cumprem as regras. E aí tem o conceito de true and fair value, né? Que as informações são verdadeiras e ao valor justo, ao valor mais adequado à informação. Então, de uma forma geral, esse é o sistema do Common Law, né, que é muito mais baseado em regras gerais e permite muito mais liberdade às empresas. E o outro sistema é o sistema do Code Law, né, que é código de lei, né, quase como se fosse um sistema legal detalhado. Então, ele vai lá no detalhamento de regras. Te fala o seguinte:
como que você calcula a depreciação. Se for veículo, você pega tantos por cento de depreciação. Mas meu veículo deprecia em 5 anos, não quero saber, você vai fazer o que estou mandando. Isso lembrou alguém alguma coisa? Era como a gente tem até hoje do ponto de vista da Receita Federal. Então, o Code Law, detalhamento muito nos detalhes das regras, ele tem que ter previsão legal, tudo tem que estar previsto em lei. Se não está previsto em lei, você não pode fazer. Olha só como que, na minha visão, isso traz... É óbvio que eu sou muito mais favorável ao sistema do Common Law, né? Que é o sistema onde a gente tem muito mais liberdade. Mas aqui, você fica muito amarrado à legislação, e quem acompanha um pouco sabe que o mercado financeiro, o mercado de investimento é muito mais dinâmico do que a legislação consegue acompanhar. Então, você vai ter um fluxo muito grande de legislação, e isso enlouquece, cria insegurança jurídica, cria a necessidade de você estar sempre mudando o processo, mudando os fluxos das informações, traz uma insegurança, traz risco, e risco é tudo o que o sistema financeiro não precisa, tá? Então, não propicia a maior flexibilidade dos relatórios financeiros, das demonstrações, dos reportes, porque é flexível, está lá. Então, se eu tenho uma empresa que precisa de um demonstrativo específico, que aquele demonstrativo é interessante para o usuário, se o sistema de Code Law não permite, eu não posso demonstrar. Então, você inibe, porque é óbvio que quem faz a lei entende muito, mas muito menos de demonstração financeira que a empresa que vai demonstrar, o que o profissional contábil que está lá. Né? Quem está lá fazendo lei, entende de lei e olhe lá. Então, é óbvio que você vai ter uma perda de qualidade quando você transfere das empresas, daquele profissional que trabalha naquilo, para um burocrata, por um político, por um grupo de políticos, a responsabilidade de definir qual que é o melhor modelo de relatório, qual que é a melhor forma de reportar as informações. É muito complicado isso. E tem uma ênfase maior à proteção dos credores, né? Passa aquele processo inquisitório, onde o Estado interfere em praticamente todas as relações comerciais com o argumento de proteger os credores. Mas isso acaba criando, na minha visão, um processo muito mais burocrático, né? E danoso ao processo aos movimentos financeiros. Então, são esses dois os sistemas que nós temos, sistemas legais, e isso aí acaba afetando, né, os mercados e as empresas. Então, você vai, os reportes, os relatórios financeiros, né, as demonstrações contábeis, vão estar se direcionando de acordo com o mercado de capital ou de acordo com o que define bancos e governos. Né? Então, cada modelo vai direcionar de acordo com aqueles que possuem o poder para tomar as decisões. Então, para que esse processo de conversão seja evolua e produza os melhores frutos, algumas questões estão sendo tratadas. Isso tudo que eu estou trazendo é definições dos próprios órgãos que estão envolvidos nesse processo de harmonização das normas contábeis. E aí, o primeiro ponto que está lá seria influência e amadurecimento da profissão contábil. Os próprios profissionais falam que o contador precisa influenciar mais nos seus próprios relatórios, né, ou nas próprias definições, ou nas próprias informações que são influenciar, é falar o seguinte: vale o que o contador julga e não o que muitas vezes outros interesses julgam. Né? E amadurecimento, né? O profissional contábil se tomar ciência da sua importância, do seu lugar, da necessidade de aperfeiçoamento, de busca.
vocês podem observar que eu tenho falado muito nesse tempo que nós estamos aqui, de mercado de capital, de investimento, de controle acionário. Mas o profissional não pode reportar adequadamente uma empresa se ele não conhecer a operação, os detalhes de todo o procedimento. Então, é fundamental que o profissional de contabilidade amadureça, né, e consiga acompanhar esse processo altamente profissional, sob o risco de perder espaço para outros profissionais, né, que acabam ocupando um espaço que não lhes pertence. Mas isso não é uma coisa imposta por lei. Não, isso aqui tem que ser um contador. Não, isso aqui tem que ser o melhor profissional para cumprir essa função, que tem que ser aquele que, teoricamente, dedica-se tanto na academia quanto no dia a dia profissional para aquilo. Então, eu sou contra uma regulamentação que fala, isso aqui é uma profissão exclusiva do contador. Se eu preciso que alguém garanta em lei que eu tenho que me contratar porque tem alguém que está fazendo melhor que eu. Então, é mais ou menos assim que o profissional precisa enxergar e se aperfeiçoar, e esse processo de amadurecimento passa por isso também. Então, a vinculação das legislações tributárias à escrituração, hoje um processo muito delicado, onde a legislação tributária ela tem um tratamento totalmente diferente, em alguns casos, da questão contábil. Isso gera custo, isso gera risco, isso gera uma série de incertezas, né? E aí tem dois modelos, modelos de adoção, né? Um baseado no Common Law e outro baseado no Code Law, que são o modelo anglo-saxônico, onde os países que mais se destacam, tem outros, né, mas os mais relevantes do ponto de vista de qualidade das informações e de mercados mais pujantes, né? Grã-Bretanha, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, Índia, Malásia, África do Sul, Singapura, Taiwan. Então, se vocês pegarem esses países, Taiwan está aqui, por exemplo, Malásia e Singapura está entre os países que têm apresentado melhores índices de crescimento das economias, qualidade de vida, etc. Então, tudo isso baseado num modelo muito mais dinâmico. Quais que são as características desse modelo anglo-saxônico? Mercados de capitais sólido. Então, quando eu falo mercado de capital, são operações de investimentos em, seja bolsa, fundos de investimentos, ou quando ele fala sólido, ou seja, funciona, regras que são cumpridas, sistema de controle, sistema de segurança e de, vamos dizer assim, governança que permite menor risco para as empresas. A classe profissional lá é forte, atuante, com elevado status social. Então, é quase que uma relação direta entre mercados livres, profissionais capacitados e relevância e influência do profissional de contabilidade. É muito interessante isso, porque se eu estou num mercado muito regulado, onde o Estado fala como que eu tenho que o que eu tenho que debitar, o que eu tenho que debitar a todo momento, como que eu avalio, como que eu precifico, como que eu julgo, eu não preciso de um contador, eu preciso de alguém que lê a lei e aplica, né? E, necessariamente, não precisa ser o contador. Então, agora, se precisa de alguém que tenha conhecimentos, faça julgamento, sempre buscando a melhor informação, as melhores demonstrações, é óbvio que os melhores se destacam. E aí você passa a ter profissionais competindo por melhor capacitação e por maiores reconhecimentos. Nesse modelo também, reduzida a influência do governo na definição de práticas contábeis, é aquilo que eu falei, quem é melhor para definir as práticas contábeis mais adequadas? Empresas e os profissionais de contabilidade ou um burocrata do governo? Né? O principal usuário aqui é o investidor, ele tem como ordenamento legal o chamado Common Law, que é aquele onde tem menos influência e menos regra. Por outro lado, nós temos o modelo da Europa continental, que é um modelo mais fechado,
Então, entre os países que nós temos aqui, França, Alemanha, Itália, Japão, Bélgica, Espanha, os países comunistas, né, que formam a Europa Oriental, Coreia do Norte, China, assim vai. Não só a Europa, né, é Ásia, mas também se enquadram nesse conceito de países comunistas. E a maior parte dos países da América do Sul, dentre eles o nosso querido Brasil. E esse modelo tem profissional contábil pouco atuante, baixo reconhecimento social, né? Então tem contador aí que formado com especialização, que às vezes está ganhando R$ 2.000 lá para preencher DARF no mês. Tem um pouco a ver com isso também. Os principais usuários são credores do governo, então o governo ele é o principal usuário e define praticamente tudo. Definições de práticas contábeis fortemente influenciadas pelo governo, captação de recursos por instituições financeiras, e aqui ele é baseado no regime chamado Code Law. Né? Tem algumas exceções, né? Europa, na Holanda, Estados Unidos e Inglaterra, eles têm mercado capital, né? Então, não é tão dinâmico e tão ativo assim, eles têm bastante regulamentação, bastante regra. O Brasil ele possui um modelo continental, onde forte influência de normas por parte do governamental e uma profissão pouco valorizada, porém, desde 2007, nós estamos caminhando para esse modelo anglo-saxônico, que é através do processo de convergência das normas internacionais, que é a adoção da IFRS. Então, se você pegar, durante esse processo, que tem exigido de julgamento, avaliação, aprofundamento das normas, discussão, é óbvio que isso exige mais do profissional, mas, por outro lado, valoriza mais, porque você passa a ter mais ação, mais influência, mais atuação no processo de tomada de decisão. E aí, chega nesse modelo que nós estamos, que é a harmonização da contabilidade internacional, que tem basicamente três pilares ou três diretrizes. Primeiro é padronizar, depois harmonizar e depois é convergir. Então, primeiro eu crio um padrão, depois eu crio uma harmonia entre eles, depois eu faço uma convergência, ou seja, fazer com que todos eles caminhem numa mesma direção. Tudo bem aqui, pessoal? Alguém tem alguma observação? Tá travando, é? Agora que eu fui ver. Eu estou vendo alguns comentários aqui. O pessoal está divertindo aqui porque é do Brasil, né? Tem algumas questões do... Está travando ainda aí, Priscila e Alexandre? Se estiver travando, vocês me deem um feedback. Não travou, né, Caroline? Pode ser, não sei. Mas é interessante, pessoal, vocês entenderem que duas coisas. Primeiro, modelo de convergência internacional, ela envolve muitos, mas muitos interesses que fogem da contabilidade. É fácil fazer uma adoção? Não é fácil. Isso envolve muitos, e aí, que nem eu falei, desde questões política, econômica, social, cultural, de valores, tudo envolve. Né? Porque, por exemplo, para que a gente adote o sistema de common law, que é o caminho de menos interferência, mais julgamento, que é o que o Brasil está tentando. E vocês acham que um país de um regime mais fechado vai ter de resistência? É óbvio que ele vai. Não, aqui não, porque eu quero ter o controle de tudo. Então, tudo isso é um processo que é lento, que é gradual, e que vai levar em algum momento, a questões intransponíveis, porque isso, de novo, a questão contábil é importante, mas ela tem um limite até onde ela pode chegar, tá? Então,
Em relação aqui, alguém tem algum comentário, alguma dúvida? O que vocês... tem alguém que poderia falar alguma coisa que vocês acharem interessante? Porque eu não quero ficar... É muito conceito, é muita informação, não, eu vou passando, eu vou indo e pode ficar, de repente, algum ponto, alguma dúvida que alguém teve, que gostaria de falar. Bastante, né, Letícia? Assim, a gente não vai atropelar complexo. Mas o que eu acho importante? Eu acho importante a gente ter essa visão. Não sei se todos já tinham essa visão desse contexto, desse cenário, por isso essa disciplina é relevante, porque agora a gente vai começar a olhar os CPCs sob uma outra ótica, né? Ou eu tenho um processo onde o governo, quando eu falo governo, não é o político em si, é a estrutura governamental, né? Eu tenho o aparato estatal, os órgãos, interferindo em tudo na vida da empresa. E aí é óbvio que a empresa vai ficar muito mais limitada. Quanto mais limitada a empresa menos qualidade, menos dinamismo, menos retorno ela dá. Esse é o modelo que o Brasil adota há algum tempo e que vem passando por esse processo. Então, a gente vai começar a olhar lá nas normas muito dessa transição, onde eu tinha muita... se você pegar a Lei 6.404, a gente tinha muita exigência do Estado, muito, né? Eu sempre cito o caso da depreciação. A depreciação é um caso que a gente se acostumou tanto com ele que a gente nem questiona mais, né? Como assim? Eu vou ter uma tabela que vai me definir qual que é a vida útil do meu veículo, né? É muito complexo, porque eu sei qual que é a finalidade, qual que é a vida que eu estimo para aquele veículo, aonde que eu vou usar, de que forma eu vou, quando que eu pretendo trocar. Mas não, criou-se uma tabela fixa aonde veículo deprecia em 5 anos e fim de papo. Então, esse tipo de coisa, a gente se acostumou a ter essa, quando eu falo a gente, os profissionais de contabilidade, todo o meio que envolve isso, se acostumou a ter tudo definido. Então, se eu não for na lei e não tiver exatamente como eu faço, tem contador que entra em pânico, né? E agora a gente está sendo empurrado por um outro lado. Não, amigo, não vai ter lei te falando como reconhecer a sua provisão de contingência judicial, não. Não vai ter lei falando como que você define a depreciação do seu veículo. Você vai lá e calcula a vida útil, faz uma estimativa com base nas melhores informações disponíveis, cria e fundamenta o critério e usa, né? Então, você começa a transferir para o profissional e para a empresa a responsabilidade e a necessidade de se aprofundar em conhecimentos que muitas vezes a gente não se via ligado. Pega, por exemplo, o CPC-01, que fala de ajuste a valor presente, o tal do impairment. É complexo demais fazer um laudo daquele. A gente, quando faz exercício, a gente parte das premissas já coletadas. Mas tenta pensar em como coletar essa premissa. Como fazer uma projeção de fluxo de caixa futuro, considerando todos os receitos e todas as despesas da empresa. É complexo, né? Mas isso tem a ver com o profissional contábil, com a valorização, com a influência, com tudo aquilo que as normas internacionais buscam. Então, o que a norma internacional defende é um processo onde o Estado não diga tudo o que tem que ser feito, porque ele não é o mais capacitado, o mais preparado e o maior interessado. E que os profissionais, aqueles que atuam na área, aqueles não só quem elabora as demonstrações, como quem executa e quem usa as informações, sejam os responsáveis por definir práticas, procedimentos e as demonstrações, né? Eu conheço muita gente que defende, inclusive, que as demonstrações não sejam padronizadas, né? Cada empresa divulga, e aí o mercado, o usuário, vai ver qual é a melhor informação, qual é a melhor... E aí ele vai valorizar aquela empresa e os outros
vão buscar ser valorizados e vão buscar. Isso vai empurrar as empresas a cada vez mais buscar informações mais úteis, com mais qualidade e com mais informações relevantes. Tá? Então, é isso. O que eu quero para a semana que vem? A gente tem, deixa eu ver aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos. A gente não vai toda a aula, todos os grupos apresentarem, mas eu quero que em todas as aulas os grupos participem das apresentações. Então, nós temos dois modelos, deixa eu colocar aqui no chat, e aí fica mais fácil para explicar. Dois modelos de... eu vou chamar de códigos de lei. Dois modelos de códigos de leis, ou modelos de normatização, que é o Common Law e o Code Law. Ok? Então, eu vou fazer aleatório, tá? Nessa semana vai ser esses que eu vou citar, na semana que vem vai ser os outros grupos. Eu vou separar dois grupos para me fazer, eu vou explicar o que eu quero, um levantamento sobre o modelo Common Law e dois grupos para fazer um levantamento sobre o modelo Code Law. Tá? Então, sobre o modelo, os slides vão estar lá no portal, tá? Que vai ficar como suporte. Então, no modelo Code Law, aliás, Common Law, de comum, né? Vai ser o grupo formado, o primeiro grupo que vai pesquisar. Por que dois grupos? Porque cada um vai abordar da forma como achar mais. Vai estar lá Letícia, Amanda e Isabelle, e o outro grupo vai ser, pela ordem que vocês colocaram aqui, Ângela, Beatriz e Mônica. E do modelo Code Law vai ser Daniele, Reis e Joacilma e Amanda, Luiz, Jéssica e Caroline. Tá? Então, o que eu quero que vocês façam? E os outros grupos? Os outros grupos vão fazer os relatórios a partir da apresentação. Então, na semana que alguém apresentar, ele só vai ser avaliado pela apresentação. E os outros vão ser avaliados pelos relatórios das avaliações que vão me entregar. Na semana seguinte, esses 4 grupos não vão apresentar os outros grupos, e aí eles vão ser responsáveis pelos relatórios, vão apresentar. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês pesquisem as características de cada modelo, do modelo que você vai... característica do modelo, os principais, vou chamar de pontos fortes e pontos fracos. Pontos fortes e pontos fracos, reflexos nas empresas e nas negociações, vamos chamar de mercados, e nos mercados. Quando eu falo em mercados, são os mercados de capital, mercado financeiro. Então, característica define e quais que são, trazer alguns países como exemplo, tá? No slide que eu deixei aqui já tem alguns países, vocês podem até usá-los como base, pegam um desses países, dão uma pesquisada, buscam alguma informação sobre ele. Por exemplo, conjunto de leis, regulamentação, muita burocracia, pouca burocracia, tentar associar isso com esse regime de conjuntos de leis. Tá? São características,
as definições, algumas coisas estão aqui, outras coisas estão buscar, vocês vão fazer essa caracterização, eu quero que vocês expliquem. Não se preocupem muito com parte escrita, mas o que vai ser apresentado, pontos fortes e pontos fracos, reflexos nas empresas e nos mercados, e que vocês tragam os países como exemplo. Tá? Os dois grupos falam cada um, em alguma coisa vai acabar se repetindo, mas eu acredito que cada grupo tende a trazer alguma particularidade, alguma coisa que... vamos lá, por parte. Slide, prefiro que sim, tá? Mas fica por conta, porque eu acho que o slide dá uma segurança maior para quem está apresentando e direciona um pouco o trabalho, tá? Então, eu prefiro que vocês façam os slides, e só que cuidado, que o que eu tenho percebido é que muitas pessoas, talvez por insegurança, talvez por algum nervosismo, acabam lendo os slides durante a apresentação. Isso é ruim, né? Então, põe o slide como normatização, se você quiser ler, deixa uma colinha lá, faz um slide, mais ou menos como eu tento fazer aqui, um slide mais leve, um slide com mais, com tópicos, né? Onde você vai se norteando, e aí se você quiser alguma coisa mais densa para você estar lendo, de repente uma insegurança e tal, você fica à parte, tá? E o relatório será individual ou por grupo. Natália, você está falando do relatório que quem não apresentar vai fazer, né? Não, esse vai ser individual, tá? A única coisa que vai ser em grupo é individual. A única coisa que vai ser em grupo vai ser o trabalho que vocês vão fazer, mas os relatórios e as avaliações serão individuais. Tudo bem, pessoal? Ficou dúvida em relação ao trabalho? O que eu quero é que vocês, que a gente comece a entender isso, porque depois vai ficar claro, primeiro, as diferenças desses modelos. Não, o relatório... Professor, eu não entendi. Então, tem que postar o relatório individual quando a pessoa apresentar o slide, correto? Não, ou peraí. todos Não. Precisa? Não, o relatório... Deixa eu ver se ficou claro. Quando falou relatório aqui, o relatório é o que cada um vai fazer quando não apresentar. Então, por exemplo, Raíssa, você não está em nenhum desses grupos aqui que eu falei, né? Então, você, na semana que vem, você não vai apresentar. Então, você vai fazer um relatório, um resuminho do que foi apresentado, das conclusões que você chegou. Esse relatório é individual, tá bom? Não é um relatório por grupo. Tudo bem? Agora eu entendi. E tem que postar no ABA, correto? Isso. Aí eu vou abrir um fórum no AVA e vocês vão postar. Então, assim, todo mundo vai ser avaliado em todas as aulas. Alguns vão ser avaliados na aula pela apresentação que vão fazer. Então, na semana que vem, esse pessoal aqui, ó, Auxiliadora, Isabelle, Letícia Ferrares, Ângela, Beatriz, Mônica, Daniela Kemi, Reice, Joacilma, Amanda, Luiz Eduardo, Jéssica e Caroline não vão fazer relatórios. Eles vão fazer os slides e apresentar para mim, para nós, né, durante as aulas. Os outros que não estão nessa lista, eles não vão ter que apresentar nada na semana que vem, então eles vão fazer o relatório. Passou a semana seguinte, esse pessoal aqui já não vai estar apresentando na semana seguinte. Outros irão apresentar e serão avaliados pela apresentação, e quem não for apresentar vai ser avaliado pelo relatório que for postar. Tudo bem? Agora entendi. Quem apresenta não vai... Perfeito, é isso aí. É isso aí. Qual que é a minha ideia? É que todo mundo tenha alguma atividade, né? Quem vai apresentar já está ocupado em preparar a apresentação, quem não vai apresentar faz o relatório. Tudo bem? Ficou claro? De novo, eu não vou deixar, eu não vou assim, falar, ó, eu quero que o trabalho seja assim. É mais ou menos a percepção de vocês que vão pesquisar sobre o tema e vão trazer aquilo que vocês acharem interessante. Tá? Como são 4 grupos, vai ficar no máximo 15 minutos por grupo. Todos os membros têm que falar, quem for apresentar precisa fazer algum trabalho em PDF, para envio. Não só o slide, Yasmin, tá? Só o slide. Se vocês preferirem, vocês passarem os slides durante a apresentação, sem problema. Se vocês quiserem que eu passe, vocês me mandem um pouco antes, eu projeto daqui, isso não tem problema, tá? O que eu quero? Máximo de 15 minutos, né? E que todos os membros falem alguma
coisa. Tudo bem, pessoal? Ficou algum ponto? Se não tem nenhuma dúvida mais, eu encerro por aqui, tá? Eu vou encerrar a gravação, vou postar o vídeo no AVA, os vídeos todas as aulas vão ser gravadas, e a gente vai acabar tendo que esse como consulta. Isso, você vai, durante a apresentação, vão estar anotando, e aí eu vou, isso, com base no que for apresentado. E aí eu vou abrir o fórum do AVA um pouquinho antes da aula começar, e eu vou deixar como limite até 1 hora e meia depois que encerrar a aula. Então, vamos imaginar que semana que vem termina às 9 horas, eu vou deixar até às 10h30, tá? Por quê? Porque só vai valer o relatório quem tiver em sala, tá? Então, você vai fazendo em sala, vai anotando, vai digitando, como você achar melhor, né? Se quiser tirar uma foto, o que for melhor, né? Desde que fique legível, mas tem que postar logo após a aula. Então, é importante que esteja em aula, porque senão eu deixo gravado, alguém vai lá, assiste o vídeo gravado e aí perdeu o sentido, tá bom? É importante que vocês estejam juntos para, durante a apresentação, façam um relatório e postem logo em seguida. Tudo bem? Ficou mais algum ponto? Se ninguém tem nenhuma questão mais, eu vou encerrar. Agradeço a todos vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.